E aí, pessoal, é preciso falar como que o Grêmio vai contratar e o que depende para mudar essa realidade. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, o OneXBet está de volta a este canal com uma super promoção e você concorre a uma camisa tricolor. Como? Você participa colocando Cidade Dias nos depósitos que fizer lá na OneXBet. E a partir daí, mande um print por cesarcidadedias@gmail.com e você vai concorrer à camisa tricolor até o final do Gauchão. Essa camisa sai para um de vocês. Gente, vamos falar um pouco das negociações do Grêmio. E não dos nomes que virão, e sim dos nomes que irão. O que isso quer dizer? O Grêmio modificou um pouco a sua forma de conduzir as coisas a partir de um momento onde entendeu que contratou muito mal. E você vai entender um pouco dessa relação do contratar mal quando sai uma lista de possíveis dispensas. E eu falo de possíveis dispensas porque não é fácil colocar no mercado quando se contrata mal e caro. E foi o que aconteceu. E não adianta a gente também passar muitas vezes pano, diminuir um pouco a responsabilidade, porque de fato custou caro isso. E você vai entender exatamente por que eu estou falando. Da lista original, 2 jogadores já saíram. Vanderlei foi um jogador que era caro, custava, segundo o JB, que traz isso todos os dias nos donos da bola pra gente, custava cerca de 600 mil por mês. Vanderlei saiu. Outro que deixou o Grêmio já dentro dessa lista foi David Braz. Esse um pouco mais barato, o custo mensal, mas também na casa de 300, quase 400, o que dá quase 1 milhão os dois. Olhem só. E eu falo do custo mensal, entre investimento, aquela coisa toda que a gente conhece. Porque normalmente esses contratos a gente vai diluindo eles no curso das coisas. O Vanderlei, por exemplo, a rescisão custou 1,5 milhão, mas não é isso que eu estou tratando. Eu estou tratando do custo mensal. Porque o Grêmio trabalhava numa linha de 12 milhões de custo mensal. Era o que trabalhava, era o custo, a folha, todos diziam isso. O Grêmio já se desfez de 1 milhão nessas duas situações e já se desfez, é preciso dizer, de 1,5 milhão com a comissão técnica que estava em Porto Alegre. Então nós já estamos falando aí de 2,5 milhões. Aí de 2,5 milhões. E olha só a gente avançando por aqui, tá? Porque tem mais 3 jogadores que estão numa lista de jogadores dispensáveis. Everton, vocês conhecem, o Everton que veio lá do São Paulo. Paulo Vitor, o goleiro que hoje sequer faz parte das relações. O Grêmio tem relacionado o Breno titular e às vezes o Adriel, às vezes o Chapecó. Paulo Vitor não passa dessas discussões. E o Vitor Ferraz, que curiosamente também entra nessa linha. E quanto dá os 3? Mais 1 milhão. Então o Grêmio tem 1 milhão, que já foi, 1,5 milhão da comissão técnica e mais 1 milhão. 3,5 milhões. Exatamente isso. 3,5 milhões, sendo que esse ainda é difícil, porque o Everton custa cerca de 500 mil, o Paulo Vitor se fala em 250 mil, custa o Vitor Ferraz mais ou menos nessa mesma linha. E aí nós estamos falando de 1 milhão. Para você ver como é complicado. Por que não se coloca esses jogadores? O Grêmio tem contrato longo, esses contratos longos vão ser honrados obrigatoriamente, o Grêmio honra os seus contratos, mas em cima dessa situação não se consegue colocar. As rescisões, muitas já foram desenvolvidas. A do Everton, por exemplo, já esteve muito próxima de ser efetivada. E por que o Everton viajou? Vai se dizer, pô, você está falando em dispensa, ele estava no banco ontem. Exatamente por isso. Enquanto ele tiver contrato com o Grêmio, enquanto esses jogadores, até por responsabilidade, e eles não merecem ser tratados e treinar em separado, não é isso que está em discussão. O Grêmio vai honrar tudo que combinou. O Grêmio, historicamente, é um clube que faz isso. Não é uma briga. É uma necessidade de renovar o seu plantel e em cima disso se coloca, não tem nada errado nisso. Só que esses 3,5 milhões não indicam que o Grêmio vai diminuir a folha em 3,5 milhões. O Grêmio contratou o Rafinha, o Grêmio contratou o Thiago Santos. Num bom nível salarial, esses 2 jogadores. Um bom nível, ninguém está ganhando pouco para vir jogar aqui ainda. Mas essa é uma situação que de fato a gente começa
a montar, porque o Breno, por exemplo, vai subir muito o seu salário e as coisas vão como se fossem um quebra-cabeça, pedras vão se colocando nos lugares. O Grêmio não vai baixar a folha em cima do que eu estou colocando. O Thiago, por exemplo, veio recebendo também um bom salário, não o mesmo daquele custo original da comissão técnica, mas veio também recebendo um bom salário. O Grêmio, portanto, espera essas liberações para ir fazer as contratações. Quem vai buscar para contratar? É uma situação que a gente hoje já tem 2 indicativos. Lembra que quando eu falava da política do cronograma de análise? Já existem uns indicativos, 2. Um deles, um meia de chegada na frente. O Grêmio vê já na característica do Jean-Pierre esse jogador que ele não tem característica para ser aquele meia que bota o pé na área. Isso já é definição. Então o Grêmio talvez procure um meia que se fala muito, um meia armador, que também acredita que o Jean-Pierre possa não ser, mas alguém que chegue e também tenha gols a contribuir. O Grêmio tentou isso durante muito tempo com alguns jogadores e não conseguiu, né? E não conseguiu fazer. Agora se busca esse nome. É fácil? Claro que não, mas a gente já tem a primeira definição. Um zagueiro é outra situação que se coloca como evidente hoje dentro do processo. O Grêmio vai buscar um zagueiro. Existe uma indefinição com relação a Walter Kahneman. Jeromel está voltando. A amostragem até o momento de Juan é muito boa, mesmo que ele seja um jogador preferencialmente pelo lado direito. Só que o Grêmio precisa talvez de mais um zagueiro que possa sim ser titular do Grêmio. Não que ele será, porque enquanto Jeromel e Kahneman estiverem bem, ele não será titular. Mas um zagueiro que possa, porque o número de Jeromel e Kahneman na última temporada não indica algo importante para o Grêmio. O Grêmio precisa mais dos zagueiros titulares. Então existe isso. Aí se falou muito nesse zagueiro do Flamengo que jogou no Atlético Paranaense. Não tenho os nomes ainda. Eu não tenho os nomes. O que eu sei é que começam a definir algumas ações. O meia, esse que eu falei, que é um meia de chegada, e também um zagueiro. É o que eu tenho até o momento. Acho que começa por aí, mas obrigatoriamente passa por essas modificações e essa saída desses jogadores, que é o grande trabalho do novo executivo do Grêmio. Refazer o plantel, tirar custo para poder colocar novos atletas, e me parece muito lógico que isso comece a acontecer. O Grêmio precisa obrigatoriamente de uma modificação nesses pontos. O Grêmio não pode mais viver como fazia. O Grêmio precisa dessa mudança para agregar qualidade ao grupo sem encher mais uma vez essa folha. Esse foi o grande erro cometido pelo Grêmio nos últimos 2 anos e não me parece importante. Lembrando, o Grêmio tinha uma folha de 6 milhões quando ganhou a Copa do Brasil em 2016 e uma folha de 12 milhões quando não classificou para a fase de grupos da Libertadores. E aí vai se dizer, pô, César, é verdade? É verdade. O Grêmio dobrou o custo e não chegou nem à metade do objetivo que imaginava chegar. Portanto, em cima dessa situação é que o Grêmio parece estar mudando e eu confesso, gosto dessas movimentações. Gosto quando o Grêmio muda, quando faz o entendimento de que precisa botar o pé no chão e precisa voltar a ser humilde. Gosto disso. Elogiei muito o presidente Romildo lá em 2015 quando ele fez isso. Gosto disso. Tire os jogadores daqui, o torcedor está incomodado. Não tem problema, o torcedor quer que o Grêmio ganhe. O torcedor quer que o Grêmio ganhe. E quando os projetos têm pé e cabeça, a gente sabe que o Grêmio vai ganhar ali na frente. O que a gente sabe também é que empilhar jogador como se empilhou aí, o Grêmio não vai ganhar. E quando o Grêmio não ganha, nós, torcedores, vamos nos incomodar. Então, essa é uma situação nova, uma realidade nova, mas é o que está correndo muito forte no ambiente do Grêmio. E a gente espera, sinceramente, que a partir de agora o Grêmio acerte essas saídas e, principalmente, acerte os reforços. Se o Grêmio conseguir acertar com essa boa qualidade de meninos que estão aí, com jogadores que estão dando bom resultado já dentro do campo, com o novo trabalho do Thiago Gomes, nós com certeza teremos bons dias pela frente. Vai ser difícil como eu coloquei, vai ser complicado como eu coloquei, teremos transições e jogos muito ruins, jogos bons como tivemos na noite de quinta-feira, mas a partir de agora o caminho me parece muito bem definido por Marcos Herrmann e a nova comissão técnica. O Grêmio libera e contrata. E a partir daí a gente vai ver um critério muito melhor e muito mais forte nas contratações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.